Agora você vai ver como criar um código XML dentro de uma Activity, tá? Então, utilizar uma fragment dentro de uma Activity para você poder aproveitar os códigos e como utilizar esse outro recurso, esse outro componente de interface muito importante que você já deve ter visto em vários apps, que é o Float Action Button, que nós chamamos também de FAB. Então, aqui, por exemplo, quando eu carrego a ActivityMain, ela automaticamente já carrega uma fragment que eu chamei de blank fragment. E essa blank fragment, por sua vez, contém aqui um botão, né, que é o nosso FAB, e esse botão tem uma ação. Quando eu clico nele, ele vai enviar um e-mail. E para começar, eu quero que você apenas crie um novo projeto e coloque o nome de FAB e include. Nós vamos começar apagando aqui o Hello World. E agora a ideia é a gente ter aqui dessa tela, a gente fazer um include. O que é o include? O include é um método de a gente aproveitar código XML. Então eu vou criar uma fragment. E aí, ao invés de aparecer essa tela aqui, quando eu abrir a ActivityMain, vai aparecer o fragment que eu criar. E eu vou conseguir fazer isso por meio do include. Então, primeiramente eu vou aqui em Project, vou em Layout, New, Fragment, e vou escolher o Blank Fragments, esse primeiro aqui. Vou dar um Finish. Pronto. Agora eu posso apagar todos esses códigos, eu não vou precisar desses códigos, eu preciso apenas de um construtor em branco e a nossa onCreateView. Então nosso fragment funciona basicamente com o construtor em branco e a onCreateView. Feito isso, agora eu vou na ActivityMain e vou clicar em Code. Então vamos editar o código para colocar o include. Então primeiramente eu vou copiar esse trecho do código. Vou apagar essa barra. Vou dar um Enter após o sinal de maior. Vou colocar o sinal de menor. E vou clicar em barra, automaticamente ele já vai fechar essa tag. Agora aqui dentro eu vou adicionar o include. Eu vou apenas colocar menor. Vou escrever include. Layout igual. Vou abrir e fechar chaves. Escrever arroba e aí já vai aparecer para mim algumas opções. Eu vou escolher esse fragment que nós acabamos de criar, que é o fragment blank. Agora eu posso fechar a nossa tag e nós já temos o include. Se eu voltar aqui em Designer, você pode ver que aqui na árvore de componente ele já tem aqui o include. E se eu executar esse app, observe que ele já carrega para mim, ao invés de carregar a nossa ActivityMain, ele carrega o nosso fragmento que tem esse texto, blank fragment. Eu vou apenas pausar aqui, vou voltar aqui no blank fragment. Vou pegar esse texto aqui, eu vou excluir. Eu posso também converter essa layout para uma constraint layout. Agora eu posso adicionar uma text view e aplicar uma info constraint. Eu posso também aumentar o tamanho do texto. Vou escolher aqui 24 SP e vou colocar o nome de fragment. Agora eu vou executar novamente o app. E agora sim, quando nós carregamos nosso app,
ele automaticamente carrega a blank fragment, ou fragment blank, underline blank.xml, tá? Que é esse fragmento que nós acabamos de criar. E aí você pode aproveitar esse código, na verdade, em várias activities. Então, para você fazer isso, você pode utilizar essa linha de código. Então, aqui no Activity Me, quando nós abrimos o include aqui, ele na verdade ele vai ter a primeira tag e aí automaticamente depois ela já vai abrir o nosso include, né, o nosso código do blank fragment underline blank. E com isso você pode aproveitar todo o código XML aqui da blank fragment dentro da Activity Me. Outro recurso interessante é o Float Actual Button. O Float Actual Button, ou FAB, ele é muito utilizado e você já deve ter visto ele em muitos apps. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, dessa Blank Fragment. Eu vou voltar aqui em Designer e eu vou procurar aqui pelo recurso FAB. Automaticamente ele já vai aparecer para mim a opção Float Actual Button. E aí você pode arrastar esse Float Actual Button. Quando eu arrastar esse Float Actual Button, ele vai pedir que eu escolha qual ícone eu vou utilizar nesse Float Actual Button. Então eu posso ir aqui, por exemplo, adicionar Vector Asset, e aí aqui eu posso criar o ícone para ele. Então, por exemplo, eu posso procurar em Add. Eu já vou ter algumas opções. Se eu rodar aqui para cima, eu tenho esse Add Cycle. Então eu posso escolher esse Add Cycle. Posso escolher a cor dele, por exemplo, aqui ele está branco, mas nós podemos alterar. Posso escolher a cor que eu quiser aqui, por exemplo. Posso também alterar o tamanho, caso eu queira. Então posso escolher 32, por exemplo. A opacidade. Posso fazer aplicar vários atributos a esse Float Actual Button. Então eu vou clicar em Next e Finish. E agora eu já tenho aqui adicionado, eu posso apenas clicar em cima e automaticamente ele já vai mudar aí o nosso Float Actual Button. Eu posso também alterar o background dele. Observe quando eu procuro por background, nós temos aqui background tint. Então eu posso escolher uma cor aqui, eu posso colocar color barra, então eu posso escolher várias cores aí pré-disponível, ou posso clicar aqui nesse botão para adicionar e aí eu posso escolher aqui também algumas cores, né? Então você vê que você tem mais cores, e caso você não queira nenhuma cor dessa, também você pode adicionar uma color resource ou então uma color value. Então, por exemplo, cor botão. Então eu posso escolher aqui um tom de vermelho, por exemplo, e aí eu já tenho aqui esse valor, eu posso apenas selecionar, ele automaticamente vai mudar para mim a nossa Float Actual Button. Então eu posso selecionar, eu posso aplicar aqui as constraints. Eu vou apenas dar um espaçamento aqui de 16 e aqui também de 16. E agora, quando eu executar o app, eu já vou ter essa Float Actual Button no local. Como você pode ver, eu já tenho a Float Actual Button, então eu posso clicar em cima dela, por enquanto não tenho nenhuma ação. Então agora nós vamos adicionar algumas ações a esse Float Actual Button. Eu vou voltar aqui, agora eu vou na Main Activity. E após o nosso Set Content View, eu vou dar um Enter. E aí eu vou criar aqui o nosso objeto, né, para receber o nosso Float Actual Button. Então, eu vou utilizar o Float Actual Button. Eu vou colocar aqui FAB, então posso botar qualquer nome.
igual, eu vou utilizar o find view by id, r.id. E aí eu me esqueci, na verdade, de colocar aqui o ID do nosso float action button. Eu vou voltar aqui, voltar em design, vou clicar aqui no float action button, e aí observe que ele já tem uma ID, mas eu vou utilizar Fab, colocar apenas Fab, utilizar o refactor. Agora eu vou voltar lá no nosso main activity, vou apenas escrever aqui Fab, dar um enter, e agora eu já tenho nosso float action button pronto para funcionar. Agora nós vamos, para fazer ele clicar o botão, botar adicionar ação, apenas utilizar o set on click list, né? Como nós já fizemos com vários botões, imagens. Eu vou utilizar fab.set on click list, aqui new, vou dar um enter e automaticamente ele já abre para mim. E aqui eu vou colocar a tarefa do nosso Fab. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar para abrir uma snake bar, por exemplo, eu posso colocar para fazer uma ligação, colocar para mandar um e-mail. Então existem muitos apps que eles têm ali um botãozinho de e-mail, de contato. Posso botar um botão para abrir um chat, por exemplo, que vai abrir uma nova activity, né? Enfim, você pode ter uma infinidade de ações. E nós já vimos como criar nossas intents, né? E agora nós vamos ver como criar ações. Então, se a gente procurar aqui no Google por intents e filtros de intents, Android Studio, você vai ser direcionado aqui para a página oficial do Google, onde você vai ter uma explicação aqui sobre intents e filtros de intents. Então, aqui na criação de intents nós já vimos como se faz, e aqui na ação nós vamos utilizar agora algumas ações nesse botão. Então, por exemplo, tem várias ações, tem vários Action View, Action Send. Então, cada uma vai ser necessária para executar uma ação. Então, eu vou voltar aqui no Android Studio e vou criar uma ação, por exemplo, para abrir o discador do celular. Então, abrir o discador do aparelho. Então eu vou começar criando uma variável do tipo string, e eu já vou adicionar esse comando. Observe que eu tenho que colocar aqui o tel, dois pontos, e aí eu colocar o número do celular que eu quiser. Eu vou dar um enter aqui após o ponto e vírgula, e agora eu vou instanciar um objeto intent. Então eu escolhi intent1 igual a new intent, e aqui eu vou utilizar a classe intent. Ponto. E agora você pode ver, quando eu utilizo a classe intent, aparece várias ações aqui, né? Eu tenho Action Send, Action Dial, Action View, Action Send To, Action Process, enfim, eu tenho várias ações. Algumas dessas ações precisam de permissões especiais. Por exemplo, se eu utilizar o Action Dial, ele vai apenas abrir um discador. Mas se eu quiser utilizar o Action Call, ele vai pegar esse número e vai ligar automaticamente, tá? Então ele vai abrir o discador e vai ligar sozinho. Mas para fazer isso aqui, nós precisamos tratar as permissões do seu app. Então, mais para frente a gente vai ver como tratar as permissões do app, né? Então não vale a pena a gente perder tempo nisso agora. Vamos apenas utilizar o dial, porque aqui ele vai apenas abrir o seu discador do aparelho. Eu vou ficar uma vírgula. E agora eu vou dizer qual é o tipo de dado. Eu vou utilizar o ri.phase. E aqui dentro eu vou colocar o parâmetro, esse nosso celular. Então aqui eu vou mandar um tipo de dado, que tem que ser o número inteiro. Porém eu estou utilizando o passe porque eu tenho que converter essa string em um número para poder mandar aqui para nosso intent. Mas teve algum problema aqui, então eu vou apenas apagar aqui, escrever dial, dar um enter, escolher
Pronto, agora está tudo certinho. Agora eu vou fechar o parênteses, utilizar o ponto e vírgula. E agora eu vou apenas iniciar essa nossa intent. Eu vou apenas utilizar o Start Activity. E aí eu vou escolher a nossa intent 1, né? Esse objeto que nós acabamos de criar. Agora eu já estou pronto, eu posso executar o nosso app. E agora quando eu clicar aqui na nossa FAB, né, no nosso FAB, ele vai apenas abrir o discador e ele já automaticamente pega esse número que está aqui e coloca aqui para você fazer a ligação. Lembrando que nesse caso eu não preciso de permissões especiais, porque ele apenas vai abrir esse que nós chamamos de dialer, né? Que é esse discador, tá? Então cada aparelho tem um aplicativo para fazer discagens, então ele vai apenas abrir esse aplicativo. Eu posso utilizar aproveitar essa mesma linha de código para executar outras ações. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui, abrir uma imagem da internet, por exemplo. Então, para fazer isso, eu preciso do link dessa imagem. Então, nós podemos pegar qualquer link na internet e eu vou apenas apagar essa linha de código. Vou colocar o link que eu tenho da imagem e aqui eu vou colocar image. E aqui eu vou colocar intent 2. Então, vou pegar outro objeto, tá? O intent 2. E aqui a nossa action vai ser a action view. E novamente aqui na nossa linha de código nós vamos utilizar como parâmetro aqui da URI a nossa image que acabamos de criar. E agora eu vou, ao invés de iniciar intent 1, eu vou iniciar intent 2. Vou executar o app novamente. E agora, quando eu clico, ele já automaticamente abre para mim duas opções, né, de browser. Eu vou escolher aqui o Chrome. E automaticamente ele já vai abrir a imagem que eu escolhi. Então nós poderíamos usar essa mesma linha de código, por exemplo, para abrir um site, por exemplo, tá? Eu vou utilizar, por exemplo, para abrir um site, eu vou utilizar esse mesmo comando, tá? Eu vou apenas fazer algumas alterações. Eu mudei aqui nossa variável para WhatsApp. E aí eu coloquei essa linha de código, esse site, esse link aqui, né? Com esse link aqui, o próprio WhatsApp já tem um sistema que vai abrir esse número aqui que eu coloquei aqui no WhatsApp. Então você pode, por exemplo, colocar isso aqui para uma pessoa entrar em contato com você pelo WhatsApp no seu app. Então ela vai clicar no botão e aí vai automaticamente entrar em contato com você. Coloquei o nome aqui do objeto de intent 3. E aí eu utilizei essa mesma linha de código aqui da imagem. E agora eu só vou trocar aqui nosso Start Activity para 3. Vou executar novamente nosso app. E quando eu clicar aqui no nosso Float Action Button, automaticamente ele abriu aqui. Por quê? Porque eu não tenho o WhatsApp instalado nesse aparelho. Se eu tivesse, ele ia automaticamente aparecer aqui a opção para escolher o WhatsApp, né? Então, como nós não temos, ele não apareceu, ele apareceu apenas o aplicativo mais próximo, que no caso é o Chrome. Então, quando a gente clica, né, ele não consegue abrir, tá? Então, essa API do WhatsApp aqui já serviria para abrir. Então, observe que ele não tem o WhatsApp, então por isso que ele não vai abrir aí o número, né? Mas no caso o usuário tenha o WhatsApp instalado, ele automaticamente ia abrir. Vou apenas comentar aqui.
E agora eu vou abrir um mapa. Então eu vou abrir um mapa. Para abrir o mapa, você precisa do link do mapa. Então você pode ir no Google, escolher o Maps, Google Maps. E aí você pode escolher algum local e depois pegar esse link, né, que formar aqui, e aí você pode utilizar esse link lá no seu app, tá? Para colocar. Então, por exemplo, a pessoa pode clicar lá no botão e aí pode abrir o mapa, né, da sua empresa, por exemplo. Então eu vou voltar aqui na nossa Android Studio e vou apenas colar aqui. Eu criei esse outro objeto, esse Intente 4, e vou apenas eu já coloquei aqui o endereço, tá? Utilizei o Action View e passei a URI, né, que foi essa string, né, que vai ser convertida para poder ser utilizada aqui na nossa Action View. Então, eu vou trocar aqui o objeto da Start Activity para Intent 4. Vou executar novamente o app. E quando eu clicar aqui no nosso FAB, ele automaticamente vai abrir o Google Maps, né? Então, nesse caso aqui, eu não tenho o Google Maps instalado, tá? Então, eu posso aqui, por exemplo, abrir no Chrome. Se tivesse o Google Maps instalado, ele automaticamente ia abrir o Google Maps com esse endereço. Então, como eu não tenho aqui nesse aparelho, ele vai fornecer aí o aplicativo mais próximo aí para executar essa ação. Agora nós vamos ver o Send. Então, o Action View é uma ação, o Action Dial é outra ação. Então, tem várias ações, tá? Lembrando que algumas são necessárias que você tenha permissões especiais, tá? Então, como nós não vamos tratar de permissões especiais agora, então é interessante utilizar ações que vão abrir outros apps, que essas ações não precisam de permissões especiais. Agora nós vamos usar a ação de compartilhamento, tá? Ou share. Para fazer isso, eu vou apenas utilizar essa linha de código. Então, observe que eu criei aqui uma nova intent, né, um objeto 5. Eu vou apenas comentar aqui essa Start Activity. E aí, aqui eu utilizei o Action Send. Aqui, nesse caso, nós não precisamos passar a URI como parâmetro. Mas nós precisamos passar alguns dados, como por exemplo, o e-mail que vai ser aberto. Então nós vamos passar o e-mail aqui com essa linha de código. Eu utilizei aqui o put extra e eu utilizei aqui o extra underline e-mail, e aí eu vou utilizar o new string, e aí eu vou abrir chaves e fechar chaves e vou utilizar o e-mail desejado. Então pode ser qualquer e-mail, tá? Então botei aqui, por exemplo, o teste, pode ser qualquer e-mail aqui. Eu posso, por exemplo, também passar aqui o assunto do e-mail. Para fazer isso, por exemplo, eu posso apenas dar um enter aqui. Eu posso utilizar o intent 5. Ponto. Vou utilizar novamente o put extra intent. Ponto. Aí quando eu escrever aqui extra, observe que aparece uma série de opções. Então eu vou escrever aqui, ó, subject, vou dar um enter e aí vou instanciar aqui, utilizar o new string, vou fazer o mesmo procedimento e aqui eu vou colocar o subject, por exemplo, teste de e-mail. Eu posso também passar o texto da mensagem, então eu vou apenas utilizar o Ctrl D para duplicar essa linha. E aqui eu vou utilizar o extra text. E aqui eu posso colocar aqui texto automático.
Eu posso passar uma série de atributos aí na mensagem. Agora, aqui quando nós utilizamos o send, nós precisamos passar o tipo de dado aqui embaixo, tá? Para saber qual é o tipo de dado que você vai compartilhar, você precisa utilizar o MIME Types. Então você pode pesquisar no Google por MIME Types e aí você vai ver que tem uma série de tipos de dados, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós escolhemos aqui, quando nós colocamos x-word.x 3dmf, nós estamos trabalhando com aplicativo do tipo .3dm. Então nós vamos, quando você clicar no botão, ele vai abrir um software que vai abrir esse tipo de arquivo. Então eu vou procurar aqui por message. Então observe que eu já tenho aqui, ó, message RFC 822. Então eu vou copiar esse message para barra RFC 822. Vou voltar aqui no Android Studio. Vou utilizar o nosso objeto intent 5 e aqui eu vou utilizar o método setType. E aqui eu vou abrir e fechar aspas duplas e vou copiar o message barra RFC 822, que é o tipo, né, o nosso MIME type, né, que é chamado de media type, né, tipo de mídia que nós vamos enviar aqui nesse objeto intent 5. Agora o método para startar essa activity é um pouco diferente dos anteriores que nós utilizamos. Nós vamos utilizar novamente o método start activity, mas como parâmetros nós vamos utilizar o create chooser. Então vou utilizar a classe intent, vou encadear com create chooser. Observe que ele já aparece aqui a opção create chooser. Então eu vou clicar em create chooser e aí ele já pede para você colocar um char secret title e também o objeto, né? Então nós vamos utilizar o nosso objeto intent 5, vou aplicar uma vírgula e aqui eu vou colocar o nosso title. Vou colocar aqui compartilhar. Posso compartilhar, né? Vou colocar aqui enviar e-mail. E agora eu vou executar novamente nosso app. Vou clicar no nosso FAB e automaticamente ele já aparece o title, né? O título, enviar e-mail, e aí já propõe aí os aplicativos mais próximos, que no caso é o Gmail e o Save to Drive. Então quando eu clico aqui em Gmail, observe que eu não tenho aqui instalado, mas se você tivesse, né, o seu Gmail já configurado aí no seu app, no seu aparelho, quer dizer, você quando clicasse nessa FAB, automaticamente você ia abrir o seu app de e-mail com esse e-mail preenchido, tá? Para enviar, com o assunto preenchido e com aqui o texto automático preenchido. Esse MIME Types você utiliza para fazer o compartilhamento ou share de vários tipos de arquivos, né? Então você pode ler e ficar à vontade e fazer vários testes, tá? Então você tem música, você tem PDF. Então, por exemplo, se eu pesquisar por PDF e aí eu coloco aqui application.pdf e aí aqui no MIME Types eu ia só apenas colocar application.pdf e aí ele já ia sugerir um aplicativo leitor de PDF para abrir esse arquivo que você estaria compartilhando aí, na verdade. Então basicamente essas são as ações, tá? São as ações. Então você fique à vontade para ler esses artigos aí e descobrir aí novas ações e novos métodos para poder utilizar melhor aí o seu FAB ou qualquer outro botão também que
que você queira adicionar essas ações.